Recentemente, eu compartilhei com vocês por aqui o processo de desenvolvimento da minha primeira dev board, a Julia Pai. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como que você pode desenvolver a sua própria dev board. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e esse canal aqui não é de hoje. Esse canal aqui já tem uma longa história, já temos 8 anos de canal e eu compartilho com vocês sobre os meus projetos, as minhas experiências, conhecimentos na área de desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de projetos já há 8 anos. Esse canal ele existe desde a época que eu estava na faculdade e era só uma aluna de engenharia da computação. Então se você gosta de eletrônica, gosta de desenvolvimento de projetos criativos, você precisa fazer parte da nossa comunidade, então já se inscreve nesse canal aqui. Não perde nenhuma das lives que acontecem às 8 horas aqui nesse canal. Você também está convidado a me seguir nas outras redes sociais pra gente interagir e sempre trocar ideias sobre desenvolvimento de projetos, beleza? Esse vídeo aqui, ele tá sendo criado pensando que você tem vontade de desenvolver ou um projeto embarcado com microcontrolador ou a sua própria dev board. O vídeo de hoje, ele é o vídeo número 1 que você precisa assistir se você vai começar um projeto como esse. Porque aqui eu vou falar sobre o processo completo de desenvolvimento da Julia Pai. A gente vai passar pela arquitetura, seleção de esquemáticos e componentes eletrônicos, desenvolvimento da board e tudo que não for explicado exatamente como um tutorial nesse vídeo aqui, eu vou deixar links aqui embaixo complementando esse estudo e sempre vou indicar aqui no vídeo quando que você tem um conteúdo extra aqui nos comentários desse vídeo. Pode ser que sejam vídeos que eu mesma gravei no passado ou pode ser que sejam vídeos de outros criadores de conteúdo que acabaram me ajudando no processo de desenvolvimento da Julia Pai também. Então se você está pensando em desenvolver a sua própria dev board, fica até o final e assiste esse vídeo por completo, que você vai ter uma ideia do início ao fim, todas as ferramentas que você precisa usar e os caminhos para desenvolver a sua própria dev board ou desenvolver o seu projeto microcontrolado embarcado. Primeiro passo para você construir a sua dev board é escolher o microcontrolador e, se eu puder te dar uma sugestão para você começar, pelo menos pelo seu primeiro projeto, é encontrar um microcontrolador que tenha uma boa documentação. E os microcontroladores da Raspberry sempre têm essa documentação aqui chamada Hardware Design With e um microcontrolador específico, né? Eles já têm aí da família anterior e agora para o RP2350 eles também têm essa documentação completa. Este aqui foi o meu guia durante esse desenvolvimento, então tudo que eu precisava saber, ou validar alguma informação, ou entender como que funciona, eu consegui buscar dentro dessa documentação. A minha recomendação é que se você for fazer o mesmo, que você pegue exatamente essa mesma documentação, leia ela, principalmente as partes mais importantes ali sobre o hardware design, posição do microcontrolador na board, dicas de desenvolvimento, escolhas de componentes. Então eles têm aqui, ó, separado por capítulos, cada uma das partes do desenvolvimento, você pode tirar todas as suas dúvidas, tá? Mas muito disso aqui você vai ver que vai ser pré-organizado ou pré-montado dentro da Celos, que é a ferramenta que eu comecei o desenvolvimento que eu também te recomendo a começar. O que é a Celos? A Celos é uma plataforma que usa inteligência artificial para te ajudar a desenvolver os esquemáticos dos circuitos eletrônicos. A Celos não vai montar exatamente isso aqui, porque isso aqui foi desenvolvido por um engenheiro da Celos, que ele leu essa documentação e registrou o funcionamento desse chip aqui como um cubo lá dentro da Celos. Então, quando a gente encontrar dentro da Celos o RP2350, a gente já vai ter muito dessa documentação aqui já aplicada, mas mesmo assim, você ter essa documentação aqui em mãos vai te ajudar a melhorar o seu desenvolvimento e a de fato finalizar toda a sua placa de circuito impresso com todos os componentes que você precisa. A inteligência artificial da Celos, ela vai conseguir te ajudar a encontrar esses esquemáticos e a conectar eles entre si. Você vai ver como que vai funcionar, porque é parte aqui do nosso tutorial. A gente começa o desenvolvimento depois de escolher o microcontrolador aqui. Essa aqui é a página inicial da Celos, você pode começar descrevendo aqui o seu projeto, pode descrever em português mesmo, que ela vai conseguir encontrar os cubos principais para você começar o seu desenvolvimento. Aqui são os
meus projetos mais recentes e aqui são os projetos compartilhados. Você também pode começar com um arquivo em branco, criando um novo projeto aqui em cima. Mas para esse projeto eu vou te ensinar aqui qual é a melhor forma, a forma mais fácil e rápida de você começar um desenvolvimento com o RP 2350. Eu vim aqui nos projetos compartilhados e pesquisei 5x. Aqui, ó, eu tenho um projeto já chamado RP 235X Minimal Viable Board. Então esse daqui é o projeto mais enxuto que você pode ter, que tem já os elementos necessários para você fazer um projeto com RP 2350. Então eu copiei esse projeto para minha área de trabalho. E agora eu já tenho aqui alguma coisa da arquitetura do projeto para começar o desenvolvimento. A Celos ela vai me ajudar a montar a arquitetura do meu projeto, a selecionar todos os componentes eletrônicos e depois já extrair os meus arquivos de desenvolvimento. Os arquivos de desenvolvimento eles já vão vir bem pré-organizados, então a Celos me ajuda muito aí para não precisar ficar pegando componente por componente. Você vai ver que quando o trabalho se trata de microcontrolador tem muitos componentes eletrônicos auxiliares, então isso tudo já vai vir pré-montado para que eu possa avaliar e adicionar no meu design. A ideia aqui é você avaliar se é isso mesmo que você precisa, né? A arquitetura inicial veio com um USB, um conversor, um botão e um LED. Para o meu projeto, eu iniciei com essa arquitetura, mas eu não mantive ela. Eu modifiquei bastante para incluir as coisas que eu queria. Uma das coisas que eu vi lendo a documentação é que eles recomendam a gente adicionar uma memória flash. Isso não está descrito aqui no projeto, porque esse daqui é realmente um projeto bem básico, mas para uma dev board, a gente vai adicionar aqui também a memória flash. Assim que ficou a arquitetura da minha dev board, para o seu caso, você vai adicionar os elementos que você entende que serão importantes. Elementos mais importantes que eu mantive ali do projeto inicial são conector USB, o Power Conversion e a memória flash. Esses elementos aqui são importantíssimos para você ter na sua dev board. Esses outros elementos aqui são opcionais. Aqui eu adicionei mais um push button para a gente fazer a parte do boot, além do reset. Nós temos um LED que ele vai indicar se o circuito está ligado ou não. E temos um LED RGB que foi pedido da comunidade, acho que vai ficar bem legal aqui nessa dev board. Se você quiser procurar ou encontrar outros cubos aqui de funcionalidades, você pode ir fazendo a pesquisa por aqui e adicionando tudo que você precisa. Se nesse momento você não está desenvolvendo uma dev board, sim um hardware embarcado e já quer colocar algum sensor específico ou trazer talvez uma dev board com mais elementos, você pode procurar por aqui e adicionar esses sensores e atuadores que você quer já direto aqui na sua arquitetura. Agora você vai clicar aqui em cima no botão resolver e a Celos vai encontrar os esquemáticos, né, sugestões de esquemáticos de cada um desses cubos da sua arquitetura. Dicas extra, você pode também utilizar o tempo todo aqui assistente virtual, então você pode descrever aqui o que você precisa. Se você está com dificuldade às vezes de encontrar alguma funcionalidade, você pode descrever para ela, inclusive pedir para que ela construa as conexões. A assistente virtual da Celos, ela está totalmente integrada aqui à plataforma, então se você pedir para ela deletar algum cubo ou adicionar algum cubo, ela vai adicionar e encontrar para você, tá? E facilita bastante ali na hora de fazer o design. Ela vai estar nesse botãozinho aqui em cima, tá vendo? Outra coisa que você pode fazer também é aqui no Project Settings, você pode adicionar os seus fabricantes de preferência ou talvez até um part number específico que você quer trabalhar. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com a RP 2350, eu poderia colocar já o part number dele aqui, porque assim fica mais fácil da plataforma identificar que a gente está procurando por esse componente eletrônico e trazer sugestões para esse componente específico. Isso poderia ser algum sensor, um LED, um fabricante específico que você tem, tá? Aqui eu já resolvi os cubos, então eu posso entrar agora aqui nas sugestões. Clicando aqui no cubo, eu consigo ver mais opções, tá vendo? A minha recomendação é que você nunca deixe aqui só o que está por padrão da plataforma sem fazer nenhum tipo de avaliação. Eu sempre venho aqui em cada um dos cubos, desde o microcontrolador até o último cubo aqui adicionado no meu circuito e faço a avaliação e escolho certinho qual que é o esquemático que eu quero para o meu circuito. Nesse caso aqui, ó, ele trouxe para mim uma sugestão com RP 2350A, eu consigo visualizar qual que é o esquemático e se você for lá na documentação de hardware, aqui onde eu falei que você vai encontrar muita coisa que está muito próxima, parecida, porque eles seguiram essa documentação aqui para a construção desse esquemático. Então você vai conseguir ver aqui, por exemplo, toda a parte de filtros, as entradas, o cristal oscilador que já foi adicionado aqui também, a parte de gravação, inclusive até o botão de reset já foi adicionado aqui. Se você quiser
mais informações sobre essa sugestão, você pode entrar nela. E aqui você consegue uma descrição mais detalhada, você consegue também o part number de todos os componentes eletrônicos usados na solução, inclusive se você quiser alguma documentação sobre eles, é só entrar e pegar o datasheet que está exatamente aqui. Tem algumas documentações adicionais, as portas que são possíveis conectar aqui nesse desenvolvimento. Você também consegue uma visualização aqui, ó, de como que fica na placa. Isso aqui ajuda bastante, às vezes, a você fazer uma seleção. Às vezes você está procurando por um componente SMD ou um componente PTH, você já consegue ver de cara aqui se esse componente atende o que você precisa. Agora eu vou passar aqui por todos os cubos, vou fazer a minha seleção e já volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Vou te apresentar todas as minhas seleções, agora que eu finalizei elas, para que você possa se inspirar. Eu vou deixar também o meu projeto agora finalizado, com todos os meus cubos já selecionados, aqui na descrição desse vídeo, caso você queira ver com detalhes tudo que eu selecionei. Mas lembrando que essa daqui é uma sugestão, você pode selecionar outros esquemáticos de outros componentes para o seu desenvolvimento. Se você tiver qualquer dúvida no processo de seleção de cubos, o assistente de design aqui da Celos também está disponível, né? O Design Assistant, é só você clicar aqui em cima, de novo, fazer qualquer pergunta para ele sobre os esquemáticos e ele vai trazer as respostas, tá? Então, no processo ali de selecionar algum componente, se você precisa saber qual que é a tensão de entrada, qual que é o componente eletrônico ali das sugestões ou dos esquemáticos que vai ter menor consumo ou maior consumo, ou alguma questão sobre potência, ou alguma pergunta sobre a boom list, você pode fazer aqui para o Design Assistant a qualquer momento. As minhas seleções então foram para o microcontrolador, o RP2350, a primeira sugestão dada aqui pela plataforma. Para o USB, eu dei preferência para esse daqui, que é a segunda sugestão, no caso, no meu esquemático, porque eu adicionei a Vert como uma das fabricantes ali de minha preferência, então eu selecionei essa opção aqui. Para o Power, eu selecionei esse aqui, que é um componente da Ricon. Ele é um componente que ele vai me trazer uma corrente de saída um pouquinho maior, né, até 4 amperes, que é bastante coisa para um projeto, né, de uma DevBoard. Você pode escolher outro, mas a minha seleção foi por esse componente aqui, porque eu acho que vai me trazer algumas possibilidades diferentes que eu imagino aí para minha DevBoard depois. Mas se você quiser escolher um outro componente, nesse momento aqui, eu acho que é o componente mais diferente, talvez, que vocês vão ver, porque realmente eu tô imaginando algumas coisas aqui pra frente, né? Alguns projetos que vão talvez necessitar de uma corrente um pouquinho maior, mas você poderia fazer uma outra seleção. Em questão de botão, nós temos esse daqui, da Vert também, ele é a segunda opção. Para os LEDs, nós temos esse LED aqui. Ele trouxe aqui algumas sugestões de arrays antes, né? Mas vou por uma seleção bem simples, até te mostrando aqui para fazer a seleção do LED. Às vezes você tá com dúvida se o LED ele é SMD ou PTH, logo que eu entro aqui no cubo, eu consigo ver o desenho dele na protoboard, então eu consigo validar que ele é um LED SMD. Também ele tem aqui, né, a descrição dele já. Esse LED aqui é um dos casos onde aqui eu encontrei um LED vermelho, mas eu sei que eu vou querer um LED rosa para minha PCB. O LED rosa ele é um pouquinho mais chatinho de encontrar, né, um fabricante, um part number. Então eu deixei aqui a descrição com um LED vermelho, porque o resistor ele vai ser o mesmo, e depois lá na boom list eu vou modificar manualmente no meu projeto também. LED RGB, fui aqui por um LED RGB mais basiquinho. Vamos ver se esse daqui é a versão SMD. Até não vi isso aqui agora. Ok, esse daqui é a versão SMD do LED. Tem algumas outras versões aqui que você poderia ver, né, e pesquisar. Por exemplo, esse daqui, vamos dar uma olhadinha. Esse daqui é uma versão até menor, eu acho que eu vou trocar já a minha seleção. Eu vou querer esse daqui, que ele é um SMD menorzinho, acho que ele vai ficar mais legal na DevBoard. Então, ó, até te mostrando aqui, para fazer a seleção, eu vou tirar então o lock aqui que eu dei. Você vai selecionar o componente que você quer, você seleciona e dá um lock aqui em cima. Esse lock é que caso em algum momento você vá e modificar o seu esquemático, pedir, por exemplo, para o seu Design Assistant adicionar outras funcionalidades, você vai resolver de novo os cubos para encontrar esses esquemáticos, os cubos que você deu um lock, eles não vão ser perdidos. Então você pode continuar modificando esse projeto sem perigo de acabar desfazendo alguma ligação que você já tinha feito antes. A memória flash eu encontrei exatamente aqui, ó, a memória flash que tá na documentação, então vou selecionar esse cubo também, porque foi o sugerido pela documentação oficial. Tá vendo aqui que nesse momento não é magia, a inteligência artificial ela não vai fazer tudo para você. Ela vai encontrar sugestões boas de esquemáticos, sugestões que atendem ali a funcionalidade do que você está descrevendo na sua arquitetura, mas, de fato, realizar essa seleção é
sua responsabilidade. Você, como projetista, vai precisar fazer esses estudos, ler os datasheets, encontrar as informações para, de fato, compor o seu circuito eletrônico. Por isso também você pode contar aqui com o Design Assistant para te ajudar nesse processo. Mas não é magia, não é usar inteligência artificial para não precisar estudar eletrônica ou não precisar compreender nada. Na verdade, se você só pegar aqui as sugestões que a plataforma te deu como default e levar para um hardware final, eu acho muito difícil você ter um projeto consistente. Tá? Porque não é esse o propósito das células. O propósito das células é cortar muitas etapas, mas não vai tirar a sua responsabilidade como projetista nesse momento, tá? Então, voltando aqui para o Canva, agora eu tenho todos os meus cubos aqui como lock, e eu posso, então, partir para a minha boom list, gerar a minha boom list, né? Eu vou gerar, então, a lista com todos os componentes eletrônicos usados aqui na minha seleção para a gente ver como vai ficar. Ó, então, essa daqui é a minha lista de componentes, eu já tenho aqui uma ideia de valores, e as células também conseguem me auxiliar nessa etapa aqui, onde eu consigo baixar um PDF com uma documentação bem completa aí do meu desenvolvimento. Eu posso baixar minha boom list novamente. Eu recomendo que você já faça o download dela aqui, porque você vai ver que nas próximas etapas de desenvolvimento, muito provavelmente você vai querer mudar algum componente eletrônico. No meu caso aqui, eu já sei que eu vou, por exemplo, mudar aquele LED, vou pelo menos mudar a cor do LED. Então a gente tem que modificar essas informações manualmente aqui na boom list. E você também pode fazer o download dos arquivos de desenvolvimento. Você pode usar o Altium, o Fusion ou o KiCad. Vou fazer o download aqui no KiCad, que é o software que eu estou usando nesse momento. O KiCad é um software gratuito, tá? Por isso eu tô dando alguma preferência aí de alguns projetos acabar desenvolvendo com o KiCad para ajudar vocês e vocês ficarem só com plataformas gratuitas aí nesse desenvolvimento. A Celos é uma plataforma gratuita, KiCad é gratuito também, você pode continuar aí o seu desenvolvimento de maneira contínua aí, sem precisar comprar nenhum software adicional. Para você ter ideia de como que fica então a documentação que a Celos te oferece, então aqui tem a arquitetura que a gente montou, tem todos os esquemáticos de todos os cubos. Essa aqui é uma documentação excelente para você mandar, por exemplo, para um cliente antes de fato botar a mão na massa, de começar a desenvolver o projeto final. Assim ele consegue ver ali, principalmente na parte da arquitetura, entender o que vai ter nesse circuito e aprovar para você que realmente são essas funcionalidades que ele quer, né, no circuito final, principalmente essa parte aqui. E aí já demonstra todos os componentes da boom list, apresenta os esquemáticos para você ter uma boa apresentação aí para mostrar o que você vai fazer. Aí a partir disso, aprovado, aí você parte então para mexer nos arquivos de desenvolvimento que você já extraiu ali nas Celos. Agora eu já estou com o arquivo que eu baixei lá das Celos no KiCad, e aqui você vai conseguir ver o seu esquemático, que aqui cada uma dessas folhas aqui do seu esquemático, ó, são aqueles cubos que você selecionou, tá vendo? E você consegue também ter o seu arquivo de board. Tá vendo que a board, ela não está conectada. Você tem aqui todos os componentes eletrônicos. Você vai ver que eles já estão meio que pré-organizados. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre a organização da board. Mas você ainda vai fazer a conexão entre eles, tá? O seu esquemático não. O seu esquemático ele já vem todo montadinho. Você vai fazer uma revisão completa dessa eletrônica, principalmente vendo as entradas e saídas. Lembra que teve um momento lá na arquitetura que eu adicionei os LEDs, adicionei o botão e falei, ó, depois eu vou ver certinho que porta que eu vou colocar? Ele já deixa aqui algumas portas selecionadas com o que eu conectei, mas o ideal é você vir aqui e manualmente selecionar exatamente qual é a porta que você quer conectar aquele LED, qual a porta que você quer colocar o seu push button, se você quer trocar a função, no meu caso aqui, né, o meu push button ele não vai ser acionado numa GPIO, e sim, ele vai fazer uma função importante ali no boot, no reset. Então, na verdade, o reset ele já veio aqui, eu vou fazer o boot com a memória, né, com aquele push button, então eu tenho que fazer a conexão dele correta aqui no meu esquemático. O esquemático ele vem todo pré-montado, mas o ideal é que você faça aqui uma revisão. As portas de energia também são uma grande questão, você precisa adequar e saber se está tudo recebendo exatamente o mesmo label que você precisa. Aqui você está vendo que eu desmembrei bastante aquele esquemático, né? Então eu trouxe tudo para uma mesma folha, eu fiz aqui ó, a reescrita aqui dos labels que eu queria, então o que era VDD, o que é VIN, o que é 3.3 volts, né? Eu reescrevi cada um desses labels aqui e eu também adicionei algumas coisas a mais, né? Então a barra de pinos eu deixei para adicionar aqui no final porque eu não sabia ainda muito bem quantas barras de pinos, né? Quantos conjuntos eu ia colocar no projeto final, porque eu não sabia qual seria o tamanho da minha board quando eu estava começando lá o desenvolvimento. Então foi assim que ficou o meu projeto final. Tá vendo que tem
uma boa reorganização aqui. Existiram componentes que eu decidi trocar, assim como LED, USB também, eu fiz uma reavaliação, retirei algumas partes ali do filtro que eu entendi que eu não ia precisar para esse circuito específico, então é necessário fazer uma boa avaliação desse esquemático, porque aqui você já está desenvolvendo o seu projeto de hardware mesmo, tá? Essa daqui é a board inicial, então você vai ver que a Cellus ela já vai pré-organizar algumas coisas para você. Esse daqui é o microcontrolador principal, você já tem vários capacitores aqui em volta, inclusive o cristal oscilador tá aqui também. A gente voltar lá naquela documentação, ó, e observar quais são as indicações, você vai ver que tá muito parecido. Porque, como eu falei, os engenheiros da Cellus, os especialistas, já desenvolveram aqui, já pré-organizaram aqui a sua board para atender os requisitos do seu hardware. A minha sugestão é você ir separando e ir organizando, né, a sua board aqui, ó, aos pouquinhos. Então, eu vou separando aqui os cubos, tá vendo, ó, por setores, e depois eu vou reorganizando como eu quero a minha board final, tá vendo? Ó, então, o USB agora eu posso trocar ele de lado, eu posso mudar de face, né? Então eu gosto de ir agrupando assim, ó, os componentes conforme a sugestão para me ajudar ali nessa organização inicial. Claro que a gente acaba mudando muita coisa na board, vocês vão ver a minha board final já daqui a pouquinho, mas isso aqui já ajuda muito a começar a construir a board, tá? Nesse momento você vai fazer o seu board shape, você vai modificar aqui os parâmetros da board, você vai posicionar os seus componentes, vai fazer as ligações eletrônicas. A minha board final para vocês verem como que ficou. Esse aqui foi o projeto então da Julia Pai, projeto final. Aqui tá o USB, olha só, ele tá nessa parte. Aqui tá o microcontrolador, bem aqui no meio, ó, estão vendo aqui os capacitores, como que eles estavam. E quando a gente está observando aqui, parece que a gente tem muito mais espaço, né? Mas é porque a Julia Pai, ela é uma placa bem pequenininha, então ela ficou bem aqui próximo, ó, ao chip do microcontrolador. Aqui está o LED RGB, aqui está o LED de liga e desliga, a barra de pinos aqui em cima. A minha sugestão é que nesse momento você dedique bastante tempo para pensar no seu design, né? Tá vendo que o board shape dessa placa não é muito complexo, ele é aquele mesmo quadrado inicial com as bordas arredondadas, então não tem muita questão aqui. Realmente o que foi complexo foi chegar aqui nessa posição dos componentes eletrônicos e fazer aqui cada uma dessas ligações. Se você for assistir algum tutorial de KiCad, você vai ver também que existe o AutoRoot para te ajudar. Nesse caso aqui, para mim, mais dificultou do que facilitou, porque o AutoRoot ele não conseguia chegar com todas as trilhas, porque a posição dos componentes não estava tão otimizada. Então, principalmente se for um dos seus primeiros designs de hardware e você ainda não sabe muito bem posicionar os componentes nas placas, né, ou você tiver um tamanho bastante limitado, como foi o meu caso aqui, eu não recomendo usar o AutoRoot, porque no processo de fazer essas ligações que você vai identificar onde que cada coisa precisa ficar. Essa daqui é uma visualização 3D da nossa PCB, e aqui é o bottom. Tá vendo que eu coloquei bastante elementos artísticos aqui. Para você que ainda não sabe usar muito bem o KiCad, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, junto com o meu projeto da Cellus, alguns tutoriais sobre o KiCad para você começar a aprender então a desenvolver as suas boards, né? Se você tiver já com o seu projeto finalizado, você vai exportar 2 arquivos para sua fabricação. Um dos arquivos é o seu arquivo Gerber, na verdade é o Gerber junto com o arquivo de perfuração. No KiCad ele está aqui em cima, ó, em arquivo, arquivos de fabricação, Gerber, e aqui você consegue seguir o passo a passo para conseguir extrair os seus arquivos. O arquivo Gerber, ele nada mais é do que todas as camadas da sua placa de circuito impresso agrupadas ali para você conseguir mandar para a fábrica. Então é um arquivo que na verdade ele é um zip, ele é um conjunto de arquivos. Aqui ele já vem por padrão as camadas que você vai colocar. Se tiver alguma camada específica que você quer adicionar, tá? Você pode vir aqui e adicionar ela ao seu arquivo Gerber, mas lembrando que as camadas que forem selecionadas são as camadas que vão ser fabricadas. Então, se tiver alguma camada só com descrições ali, algumas observações dos componentes que você acabar adicionando no seu Gerber, isso vai ser impresso na sua placa depois. Vou deixar também o tutorial que eu segui para extrair o arquivo Gerber aqui na descrição desse vídeo para não ter erro, você seguir o tutorial completo nessa etapa. Além do arquivo de fabricação, você vai precisar da sua boom list. Lembra que lá na Cellus a gente extraiu a boom list? Se você fez qualquer modificação no seu esquemático a partir do momento que você extraiu os arquivos lá da Cellus, você precisa fazer esse ajuste manualmente. A Cellus já te dá um Excel
para você abrir e ver todas as informações. Então, se você mudou algum componente eletrônico, se você removeu o componente, você deleta ele da lista. Se você adicionou, você adiciona ele seguindo o mesmo padrão que está lá na lista da célula. É com aquela lista que você vai conseguir fazer a compra dos componentes eletrônicos depois. Nesse caso aqui, nesse momento, eu fiz a compra dos componentes eletrônicos, então aquela lista me ajudou a fazer a minha lista de compras e eu vou fazer a soldagem dessa PCB aqui depois, manualmente, em um próximo vídeo junto com vocês. Todo o processo de desenvolvimento da Julia Pi, ele começou primeiro pensando em qual microcontrolador eu utilizaria para o desenvolvimento dessa DevBoard. E eu decidi utilizar o RP2350 da Raspberry Pi. Então eu mandei esse projeto para fabricação, o Gerber, eu não mandei a Boomlist, porque como eu falei, a gente vai fazer essa montagem aqui em conjunto em um próximo vídeo, e o resultado foi esse aqui. Essa daqui é a Julia Pi agora nas minhas mãos, 100% fabricada. A gente consegue fazer uma comparaçãozinha ali, né, com o projeto eletrônico e agora na minha mão. E é muito legal, né, ver um projeto eletrônico virando realidade, as diferenças que ficam. Eu sempre acho que o projeto final, ele fica muito mais bonito do que qualquer simulação. Então é bem impressionante, assim, ter esse projeto agora aqui na minha mão. Tô bem empolgada e animada pra gente fazer o nosso próximo vídeo aí, montando, testando, gravando pela primeira vez a nossa DevBoard. Então não deixe de acompanhar os próximos conteúdos, porque por aqui a gente vai continuar desenvolvendo projetos com a Julia Pi, mas também testando essa DevBoard aqui de verdade. Vamos ver se esse projeto aqui vai funcionar mesmo, né? Então, continua assistindo por aí. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu queria falar um pouco sobre a fabricação também. Já tem outros vídeos aqui no canal mostrando como que eu fabrico as minhas PCBs na China. Tem um excelente custo-benefício, tem várias promoções para lotes protótipos. Eu já tenho outros conteúdos aqui no canal falando sobre fabricação e se você pretende fabricar, recomendo muito que você assista esses outros conteúdos também. Então é isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo montando a Julia Pi e tchau, tchau!